Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. Bom, no episódio de hoje a gente vai fazer mais uma fala aqui a respeito dessa questão do protecionismo aí que está ocorrendo, tá? Se você é um inscrito novo do canal, você já não deve ter me ouvido falar sobre isso, mas se você é um inscrito um pouco mais antigo, você já me ouviu falar sobre essa questão. Inclusive eu tenho um texto meu lá no meu Substack, se não me engano é alguma coisa com... O gado é o protecionista europeu, algo assim, né? O gado é o pecuarista europeu, alguma coisa nesse estilo, tá? Que acho que eu comentei no começo do ano, tá? Basicamente é o seguinte, né? O europeu ele não tem como competir com o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro ele é melhor e isso não é pela eficiência brasileira em produzir não sei o que, não, é que simplesmente... A gente deu sorte geográfica, né? Geographical luck, né? Esse é um conceito de geopolítica, né? A gente deu uma sorte geográfica de nascer num lugar muito bom para você ter um setor do agro muito forte. O que é bom, mas também é ruim, né? Porque é algo bom, mas ao mesmo tempo é também meio uma maldição, porque a gente acaba não desenvolvendo outras áreas do país, né? Mas é uma realidade, é um fato que a gente tem que lidar, né? Então... Provavelmente a gente nunca se industrializou, talvez muito por causa disso, né? Porque a gente nunca precisou mesmo se industrializar, né? Apesar de que existem pessoas que acreditam que o agro ele é uma forma de indústria. Eu já ouvi discussões sobre isso, né? Se o agro ele é uma indústria mesmo, né? Porque hoje em dia ele está cada vez mais próximo de uma coisa industrial mesmo, né? Bom, resumo da história, né? O europeu não consegue competir, tá? E vai erguer uma barreira protecionista contra o Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Recentemente, esse vídeo está sendo motivado porque recentemente o CEO do Carrefour falou um monte de coisa errada sobre o Brasil, tá? Sobre a qualidade das carnes brasileiras, o que é um absurdo completo, né? Quer dizer, ele disse que as carnes brasileiras são de qualidade ruim. Eu falei, meu Deus, o que é uma qualidade boa? Então, as carnes brasileiras são as melhores do mundo, meu Deus do céu. Eu moro no Rio Grande do Sul, cara. Eu como churrasco, cara. Eu sei o que eu estou falando, cara. Tá? Então, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu tenho organizado alguns assuntos aqui, tá? Mas aconteceu que eles voltaram atrás, pediram desculpa ao Brasil e tal. O CEO pediu desculpa ao Brasil, né, com relação a essa fala, tá? Que não é uma fala isolada, motivada por um cara que meteu o louco, tá? Isso aqui era uma postura que o governo francês como um todo tá querendo fechar as portas, né, da Europa inteira para o Brasil, porque ele sabe que vai prejudicar o produtor francês, tá? O Brasil ele é muito superior em muitas coisas, tá? Ele não tem a marca, né, por exemplo, que o francês tem, né? O francês ele tem vinhos bons, com uma marca boa, todo mundo conhece vinho francês, queijo francês, tá? Mas os queijos brasileiros são melhores que os queijos franceses, cara. Sinceramente, não é o delírio nacionalista, eu tô falando a real, tá? Os queijos mineiros ali são muito melhores que os queijos franceses, o vinho aqui da Serra também é alta qualidade, tem o vinho no Nordeste também é alta qualidade. Claro que são uvas diferentes, né? Mas basicamente eles não têm como concorrer, tá? Com a gente. E bom, quando você não consegue concorrer, né? Você adere ao protecionismo. Deixa eu dizer aqui que dia é hoje, tá? Hoje é dia 26 de novembro de 2024. Agora é 20 horas e 22 minutos, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o protecionismo. E assim, ó, vamos com calma, vamos ponto por ponto, né? Assim, ó, uma das minhas principais questões aqui no canal, tá? É te mostrar que a ideologia se manifesta através de um discurso duplo. Não só isso, tá? Eu tenho tentado apresentar para as pessoas que me escutam, tá? Para que elas tenham muitas vezes uma postura mais pragmática, tá? Não que você tenha que ser pragmático o tempo inteiro. Eu tenho inúmeras críticas ao pragmatismo, tá? Ao utilitarismo, tá? Eu não sou um filósofo utilitarista, tá? Eu tenho críticas ao pragmatismo, tá? Mas eu acho que em muitos casos o pragmatismo é algo bom, tá? Então, porque é algo mais pé no chão, enquanto que o discurso ideológico ele é algo que vai lá no mundo das ideias e às vezes te prende lá no mundo das ideias e tu fica lá viajando e achando que, meu Deus, protecionismo, livre mercado, eficiência econômica, Instituto Mises, papapá, né? Maravilhoso. O livre mercado e tal, né? Mas você não consegue vir para a realidade, né? E a realidade é o que eu tenho tentado apresentar, eu tenho tentado puxar as pessoas que me escutam para que elas vejam a vida como a vida é, não através de uma perspectiva altamente carregada de ideologia, né?
Você pode ter uma ideologia se você quiser, tá? Eu, particularmente, eu não tenho ideologia nenhuma. No meu entendimento, ideologia é degeneração, tá? É uma tentativa de você racionalizar a vida humana e tirar Deus do centro da vida humana, tá? Eu acho que o centro da vida humana deve ser Deus e não uma ideologia, não a razão humana, mas isso é um assunto para um outro episódio, tá? Uma discussão muito mais complicada, né? Mas a ideologia, tá? Acho que vamos focar no assunto aqui. Ela se manifesta através de um discurso duplo, tá? Que é o famoso da porta para fora e da porta para dentro. Então, um país, tá, desenvolvido, vamos pegar o exemplo da França, tá? Eles vão chegar para o brasileiro, tá, e vão dizer, olha, vocês têm que ser favorável ao livre mercado. Eu me desenvolvi aqui com o livre mercado. O livre mercado vai fazer vocês crescerem. E daí o brasileiro, né, cuja casta da intelectualidade não consegue defender o brasileiro desse tipo de discurso, né? O brasileiro compra ideia e acha que realmente não é só deixar o livre mercado que a coisa vai funcionar. Não é assim que funciona, tá? Isso é o discurso da porta para fora, né? E o caso do Carrefour, ele é mais um exemplo disso, né? Então, o francês, cara, ele prega que, ó, você tem que ser pró-livre mercado e papapá. Mas dentro do país dele, cara, eles erguem barreira protecionista. E não é só com relação ao francês, é assim com relação a múltiplos países do mundo. Estados Unidos é assim, uma boa parte da Europa é assim, a China, em certa medida, é assim também, os países do Oriente Médio também, tá? A Rússia é assim também. Não tem esse oba-oba de, vou vender o que eu quiser aqui porque livre mercado. Não é assim que funciona. O mundo não funciona desse modo, tá? Mas o gringo, ele vai querer te convencer que, olha, é só adotar o livre mercado que as coisas vão melhorar, tá? E vai ter toda uma fundamentação teórica, porque, se você aumenta o livre mercado, você aumenta a eficiência econômica, através da eficiência econômica você consegue ter o melhor produto no menor tempo possível, pelo melhor preço, e papapá. Tá? Aquela história toda que a gente já cansou de ouvir do Instituto Mises, dos mesmos criadores de que você vive melhor que um rei medieval, né? Aquela coisa toda, tá? O protecionismo, tá? Que é o caso também agora que está acontecendo no Carrefour, que na minha opinião é uma tática protecionista. Não vou afirmar para não ter que pagar um processo, mas na minha opinião me parece uma tática protecionismo, né? Todo protecionismo, quando ele se apresenta, cara, ele se apresenta para ti como se ele não fosse um protecionismo. Então tu perceba a malandragem do gringo. Primeira malandragem é o cara vir aqui pra ti e falar, não, eu me desenvolvi com livre mercado, que não é verdade, não tem correspondência histórica, tá? Eu me desenvolvi com livre mercado. Não, você se desenvolveu por causa de Estado forte intervencionista, tá? Foi por isso que você se desenvolveu, tá? Na grande maioria dos casos, né? Senão vai vir alguém e vai dizer, tal paizinho pequeno, uma ilha lá, se desenvolveu com livre mercado e papapá, tá, cara, peraí, cara. Né? Mas a mentira é a seguinte, né? A primeira mentira é que os caras vêm assim, é só abrir o mercado que vai dar bom pra vocês. Tá? Essa é a primeira mentira, tá? Isso é falso. Tá? E a segunda mentira é que, olha, a gente não vai comprar esses produtos de vocês porque papapá. Eles põem uma mentira genérica, tá? E assim eles fazem um protecionismo, né? Então, quer dizer, livre mercado pra você, pra gente protecionismo. Quer dizer, eu vou vender os meus produtos no teu país, mas você não vai vender os teus produtos aqui, né? Então não há livre mercado, não existe, vamos ter livres trocas comerciais. Isso aí é bobagem, tá? Isso não existe, né? Tô te puxando pro mundo real, tá? O mundo que você vive funciona desse modo. Mas eu acho que seria melhor que existissem livres trocas e tal, beleza, tudo bem, mas tu tá preso no discurso ideológico, eu tô tentando te trazer pro realismo político, como a coisa funciona, tá? Como o mundo funciona. Tá? No mundo que você vive, tá? As pessoas pregam para você o livre mercado e para elas erguem barreiras protecionistas. Sempre foi assim, tá? Desde o começo da história da humanidade, e vai continuar sendo assim, porque no fim das contas não é uma luta de Estado contra indivíduo, é uma luta de Estado contra Estado, né? Você foi convencido que é uma luta de Estado contra indivíduo por razões ideológicas e mecanismos de guerra híbrida de quinta geração. Mas você nem sabe o que é isso. Então, assim, cara, um ponto que eu escrevi aqui que eu achei importante aqui ler pra ti é o seguinte, olha, cara, é preciso que o brasileiro
tá? Ele pare de ser trouxa, né? E pare de cair nessas conversas fiadas, né? Que o gringo está empurrando para nós. E mais importante de você entender o seguinte, talvez seja clichê falar isso, né? Mas o gringo não necessariamente ele quer o nosso bem, tá? Ele quer, na maioria das vezes, o quê? Os nossos bens. Então, o gringo, quando ele vem para ti te vender alguma coisa, é bom que você encare em um primeiro momento como se esse cara quisesse te ferrar. Tipo, o gringo, por definição, ele não vai vir no teu país, cara, querendo o teu bem, tá? Não existe, tá? Quem tem que querer o bem do Brasil é a gente, não é o gringo. O gringo, por definição, ele vai querer não o nosso bem, mas ele vai querer os nossos bens, tá? Pare com esse discurso fora da realidade que vai me apresentar um livro. Tu acha que eu já não li o Mises, pô? Tu acha que eu não li? Tu acha que eu não sei a questão do protecionismo, como é mal o protecionismo e tal, que aumenta o preço e daí prejudica o pobre e papapá? Eu sei, tá? Eu sei que funciona no mundo teórico isso, mas no mundo prático não é assim que funciona, tá? O mundo prático são estados contra estados e os países eles são todos protecionistas em uma medida ou outra, tá? Então o francês, ele está erguendo uma barreira protecionista, na minha opinião, tá? É assim que funciona, né? Tente ver a coisa do modo mais pé no chão possível, tá? Não fique caindo em conversa fiada de think tank, que tu vai ver, inclusive, que são financiados por gringos, tá bom? Esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que é interessante te contar com relação a esse processo que aconteceu aí do Carrefour, né? Eu tenho um texto lá no meu Substack, eu não sei se eu falei no começo do episódio, né? Mas eu tenho um texto no meu Substack, né? Que eu acho que o nome do texto é Quando o Gado é o Pecuarista Europeu, algo do tipo, né? Onde eu já comento essa questão do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, né? Isso não é um assunto novo, tá? Aqui no canal a gente tem uma abordagem nacionalista e como isso é uma questão nacional, a gente sempre acaba trazendo, né, esse tipo de coisa. Ah, mas é chato, eu não quero saber. Não tem que ser chato, cara, isso é importante, tá? Ponto 2, né, a gente está em uma era de desglobalização. Esse também é um assunto que eu já venho falando já faz alguns anos, tá? E eu acredito que com o passar do tempo, eu acho que as ideologias elas têm perdido força, tá? Cada vez mais elas têm perdido força e a gente está entrando em uma era assim, onde a ideia de globalização ela vem sendo questionada, tá? Porque em muitos casos ela vai gerar desemprego, ela vai gerar uma série de coisas, tá? Que as pessoas no geral não vão querer, tá? E eu vejo que lentamente a humanidade ela tá entrando numa era meio desse tipo, né? Ela tá cada vez mais, né, o mundo apresenta uma tendência de fechamento e congelamento da geração de novos empregos, né? Então, antigamente, né, por que dava mais ou menos certo antigamente a globalização, né? Porque a economia mundial estava crescendo, né? Então, tu faz um processo de globalização, tu gera mais empregos, que vai gerar um dinheiro, que vai gerar tecnologia, que vai gerar pesquisa, que vai gerar mais novos empregos, e assim tu entra num ciclo virtuoso, onde o mundo inteiro estaria empregado e cada vez o mundo inteiro ia estar melhor em termos econômicos, tá? Agora, parece que a gente chegou como humanidade em talvez um pico, talvez uma zona de estagnação, onde talvez novos empregos não sejam gerados, entendeu? Talvez, isso é um insight que eu tenho, que eu não tenho certeza ainda, então isso é só uma impressão que eu tenho, tá? Não vai comprar a minha ideia, tá? Mas eu acho que talvez a gente tenha chegado num platô tecnológico, né, onde não tenha mais tecnologias para ser inventada, tá? Talvez a gente tenha chegado no máximo que poderia ser feito com a racionalidade humana, assim, em termos tecnológicos. Talvez você não consiga pesquisar grandes tecnologias a partir de agora, né? Então você não vai ter grandes tecnologias disruptivas que vão gerar grandes empregos, entendeu? E a tendência, né, é que os empregos diminuam com aprimoramento tecnológico, né? Você vai puxando e tirando o humano do processo, né? Você consegue reduzir muito o custo de pagar um humano, por exemplo, pagando uma inteligência artificial, né? Você pode produzir o pessoal do jornalismo aí, cara, todos eles operam usando inteligência artificial para conseguir produzir mais. Então você tira o humano da jogada, né? E você usa a máquina para produzir mais, né? Agora, existiu uma tendência no passado de que a gente, não uma tendência, mas uma ideia, né,
de que a humanidade e as máquinas iam trabalhar para a gente, né? E seria possível a famosa jornada 0/7, né? O pessoal estava discutindo 6 por 1, né? Mas tinha uma ideia no passado que, olha, um dia a humanidade vai chegar no 0/7, né? E o ser humano não vai precisar trabalhar porque as máquinas vão trabalhar para o ser humano. Claro, isso é um negócio utópico, né? Mas o que está acontecendo mesmo é você ver que, olha, quanto mais a tecnologia tem avançado, assim, menos empregos, os empregos parece que estão encolhendo, tá? E daí o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso? Porque os países eles estão percebendo isso. Eles estão percebendo que é difícil você gerar novos empregos e que a população ela fica frustrada quando ela está desempregada, né? Então, nesse sentido, o protecionismo ele é um modo que os países desenvolvidos estão usando para manter os empregos no país deles, né? Então eles veem, pô, se eu abrir o livre mercado aqui, o nosso produtor vai falir. Se o nosso produtor falir, o nosso produtor não vai ter emprego. Se o nosso produtor não tem emprego, o que vai acontecer é que ele vai ficar insatisfeito e vai querer derrubar o governo, né? Daí logo, o que o governo faz? Ergue barreira, tá? É assim que funciona, tá? Então existe uma demanda da população pela manutenção dos empregos, tá? E o modo que os governos têm de fazer essa manutenção é através do protecionismo. Agora, se você já leu Os Libertários, você lembra daquele... como é que era o nome do autor, cara? Tinha um autor libertário... fazem muitos anos que eu li isso, eu não me lembro. Mas ele respondia um argumento, né, que era o seguinte, né? Na época das velas, né, que as ruas eram iluminadas com velas, tinha um argumento que era contra a lâmpada, contra a luz elétrica, porque dizia que ia tirar o emprego do cara que produz a vela. E isso se mostrou falso, porque a humanidade ela foi produzindo, e esse cara que acendia a vela, por causa de novos mercados, ele conseguiu outro emprego, entendeu? Então, beleza, você extingue o emprego passado, tá? Mas o cara vai conseguir um novo emprego. Isso acontecia no passado? Acontecia. Isso acontece hoje? Não acontece hoje. Tá bom? Então hoje, que nem eu falei, a tendência é que, olha, quanto mais tecnologia, menos emprego as pessoas vão ter. E o que eu vejo é o seguinte, né? Através dessa era de desglobalização, eu vejo que a França, né, ela tá mais preocupada, né, em manter os empregos dos franceses do que manter o custo da carne baixa. Então, em outras palavras, eles estão cagando para as leis econômicas do livre mercado. Então, eles vão aceitar o preço mais alto da carne para manter o emprego do produtor francês lá. Então, existe uma disputa não por pagar mais barato hoje em dia. Esse é o pensamento globalizado. A disputa no mundo de hoje, que é o mundo desglobalizado, é uma disputa de como você vai manter o emprego das pessoas, tá bom? É mais ou menos nesse sentido, tá? Eu não acho que o francês ele vai cometer o mesmo erro dos americanos, né? Que os americanos, eles nessa onda de globalização, o que o americano fez? Ele pegou e jogou os empregos dele para a China, né? Em um processo onde ele transferiu, ele quase reduziu em muito o poder da classe média americana, tá? E ao transferir os empregos para a China, né, através dessa globalização, ele gerou uma classe média chinesa. Então a classe média ela depende do emprego. Então se você joga o emprego para a China, vai aparecer classe média na China. Se você joga o emprego na França, vai aparecer classe média na França, né? E assim por diante, tá? Então eu acho, em termos globais, que a luta entre os países agora, ela vai ser uma luta para manter o emprego, tá? Independentemente do preço. Em muitos casos, eles vão aceitar pagar um preço mais alto, mas para manter o emprego, tá? Que eu acho, tá, que é o caso da França, tá? Enfim, não sei se eu estou muito rápido falando, eu tomei um café, eu estou meio acelerado hoje, mas se eu estiver muito rápido, você me desacelera. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Eu queria fazer um vídeo de 20 minutos, já passei de 20 minutos, tá? Ponto 3, né? Provavelmente esse acordo não irá sair, tá? Essa é a posição que a gente tem no canal, e eu já manifestei isso em outros episódios, tá? O acordo Brasil-Mercosul provavelmente não vai sair, tá? Eu acho que o acordo seria benéfico ao Brasil, tá? E se você quiser saber se o acordo é benéfico ou não, você tem que olhar qual lado tá chorando, tá? O Brasil tá chorando com o acordo? Não. O europeu tá chorando com o acordo? Tá. Logo,
existe uma tendência que isso seja bom pra gente e ruim pra eles, tá? No geral é assim que funciona, tá? Na humanidade. Em uma troca, um dos lados vai chorar, tá? E o lado que vai chorar geralmente é o lado que tá perdendo, tá? É assim que funciona. Então, eu acho que o acordo não vai sair, tá? E com relação à parte tecnológica, tá? Eu não acredito mais, e também já falei isso textualmente, tá? Eu não acredito mais em manifestações orgânicas de grande porte, tá? Eu acredito que os protestos na França, eles são impulsionados pela mídia, tá? Que serve o quê? Serve a agenda do governo francês. Então o governo francês, acha interessante, né, que as pessoas estejam protestando, né, e usa a mídia para propagar isso, né, que é o famoso signal boosting, né? Então você pega um protesto de alguma coisa e você amplifica aquele sinal através de controle de meios de informação, né? Então, no caso, eu acho que é isso que está acontecendo na França, tá? Por isso que os caras estão protestando, 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 tá? Um caso reverso disso é o negócio dos coletes amarelos, né? Então os coletes amarelos estavam lá protestando, 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 protestando e não houve signal boosting, tá? Meio que a mídia meio que ignorou. A gente vê isso também no Brasil, né? Com relação às manifestações bolsonaristas, né? Quando o bolsonarismo enche de gente assim na rua, assim, isso nem é noticiado direito, tá? Por quê? Para não fazer o quê? Para não fazer o signal boosting, né? Para não dar um boost no sinal, entendeu? No caso do agro francês, eu acho que tá tendo um mecanismo de signal boosting, tá? Da mídia, tá? Que serve o governo francês, tá? A mídia e o governo francês estão juntos, porque é assim que funciona a relação da mídia com o governo. Sempre foi assim, também é assim no Brasil e é assim nos Estados Unidos, tá? Não existe mídia independente, geralmente a mídia ela serve os interesses do governo, tá? Não é bem o governo que controla a mídia, mas existe uma relação dialética onde um controla o outro, tá? Um influencia no outro e muitas vezes eles convergem, tá? Quando eles não convergem, daí você tem a questão ali daí a mídia vai tentar fazer um signal boosting para trocar o governo, que nem foi o caso da Dilma, tá? Então, basicamente é isso, né? Agora, é preciso lembrar o seguinte, né? O governo Lula, né? Ele disse, eu lembro disso, ele disse, acho que foi no primeiro ano do governo, né? Que ele ia facilmente resolver e ele ia tirar esse acordo do papel. Ele ia chegar lá, sentar e conversar e ia tirar o acordo do papel, tá? O que é balela, tá? O gringo não é burro, tá? Não é porque entrou o Lula ali que o gringo, não, agora que eles não estão poluindo o meio ambiente, agora a gente vai passar o acordo. Não, tá? Não, como eu falei, não cai nessas conversinhas, meu. Tem que ter pé no chão, tá? Então o que acontece? O Lula adicionou ONGs europeias, né? Que o europeu queria, ele foi feito isso no começo, no primeiro ano, através daquela coisa de meu Deus, estão matando os Yanomamis, E encheu de ONG lá, tá? Que o europeu queria, tá? E ele não ganhou nada em troca, né? Então, porque achou que, por exemplo, porque eu lembro que para esse acordo, um dos argumentos era que violações de direitos humanos na Amazônia, não sei o que estão desmatando tudo e tal. Daí, beleza, entrou o Lula, botou as ONGs lá, acabou essa questão supostamente acabou, né? A gente sabe que não acaba nunca na prática, mas acabou o negócio, o argumento deles acabou, tá? Mas eles não aceitaram o acordo, tá? Então, assim, na minha opinião, a gente como brasileiro, né? A gente foi feito de otário, tá? E isso é importante de dizer, tá? Porque seria interessante do governo do Brasil, tá? Que os líderes brasileiros eles pensassem mais no Brasil, tá? A gente tem, né? Essa questão do Carrefour, né? Mas a gente tem líderes, né, cara, que são... A impressão que eu tenho, tá? É que os líderes que a gente tem são pessoas muito deslumbradas com o estrangeiro, né? São pessoas muito... sei lá, meu, entendeu? E aqui eu tô usando o exemplo do Lula, porque o Lula, ele é o nosso líder agora, tá? Ele é o nosso representante como representante de Estado, né? Aqui com o Cacique Raoni e tal. Eu tô usando o exemplo dele, tá? Mas também o outro lado, né? O bolsonarismo, ele também tem problemas. Lembra do I love you que o Bolsonaro mandou pro Trump? Não tem I love you, cara, tá? Entendeu? A impressão, cara, que não tem, parece que é tudo
tudo uns caras deslumbrados, entendeu? Não falta talvez um pragmatismo, né? No caso do Brasil com a França, tá? O Brasil ele tem um histórico de boas negociações com a França, tá? A gente não é um inimigo da França, tá? A gente já teve bons exemplos aí de projetos que deram certo junto com a França e tal, né? Mas a gente não pode olhar para o francês e achar que o francês é nosso amigo. Ele não é nosso amigo. Ele quer o quê? Ele quer garantir o emprego para ele, pro povo dele, tá? E ele tá certo em fazer isso. Ele tá errado em usar um protecionismo, inventar alguma desculpa, alguma coisa, né? Isso aí ele tá errado, mas em querer defender o país dele, ele tá certo, tá correto, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar um bait pro brasileiro, e se o brasileiro cair, sabe, o brasileiro trouxa, né? Então, o resumo é que a gente tá muito mal de líder, cara. Eu não sei, cara. A impressão que eu tenho, assim, é que eu tento, aqui no canal, abrir os olhos das pessoas, cara, pra tentar puxar o cara pra realidade, pro cara ver o país que o cara tá vivendo, cara. Ver além do discurso ideológico, tá? Aqui eu não tô sendo aqueles caras que, aqueles caras que tem uma pretensão de não ter um viés e tal. Não, todo mundo tem um viés, né? Mas eu acho que assim como você pode ser ideológico, se você quiser, é importante que você consiga ser pragmático e ver como são as relações entre países, tá? Não há uma relação de, ele é nosso amigo, ele não sei o quê. Não, ele pode vir aqui, tira uma foto aqui, junto aqui, tira uma foto aqui de mão dada com o cacique Raoni, mas na hora de passar um acordo, o cara não passa, não vai passar, tá? Porque ele sabe que vai prejudicar o país dele, tá? Então ele tá tratando o interesse dele, tá? Agora, então, o protecionismo, ele tá, tipo, eu não digo que é certo, não é que seja certo, não é que você seja obrigado a comprar o produto do outro, mas se você quiser não comprar o produto do outro, você tem que dar uma justificativa melhor, né? E não só que, o Brasil faz carnes ruins, a qualidade da carne ruim é ruim. Não, não é, tá? Tanto que não é que já voltaram atrás ali, o cara já passou uma nota dizendo que se equivocou e tal. Carta de retratação, eu não vou ficar lendo aqui para não ficar grande, eu queria fazer um vídeo curto hoje, não sei se eu consegui, tá? Moral da história, meu querido, tá? É aquilo que eu escrevi aqui, ó, em negrito aqui, ó, para você, bem claro aqui, ó. O gringo não necessariamente quer o nosso bem, ele quer, na maioria das vezes, os nossos bens, tá? Países que não têm bens para serem tomados não são ajudados pelo gringo, não é impulsionado o think tank de livre mercado pelo gringo, tá? O gringo, ele ajuda, põe uma raça bem grande, países onde ele acha que ele vai ter um interesse, onde ele vai conseguir as coisas, né? Conseguir se dar bem, tá? Então ele não quer o nosso bem, né? Ele quer os nossos bens. Tá bom, pessoal? Tentei fazer um vídeo curto hoje, não sei se deu certo, tá? Valeu, falou, um abraço, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.